Fala pessoal, será que o momento de recuperação para as ações do Banco Bradesco e para as ações da Raizen finalmente estão a ponto de acontecer? Bom, tem alguns dados importantes do Banco Central que talvez tragam à tona um processo de melhoria nos números do Bradesco. Vamos olhar isso de perto porque na próxima semana ele já vai divulgar o resultado. Será que esse seria o momento de antecipar um bom resultado e já montar a posição no ativo a R$ 11,29? Porque vocês sabem que a tese de investimentos em Bradesco é a tese de reestruturação. E na Raizen nós temos um fato relevante e importantíssimo, que é a inauguração da segunda planta de etanol de segunda geração, que expande a capacidade produtiva da companhia. E já existe aqui demanda contratada, principalmente no mercado europeu. Tudo isso é muito importante para vocês que investem nessas duas empresas. Pessoal, lembrando sempre que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ações. A intenção é trazer informação relevante para ajudar você a fazer uma análise mais completa dessas ações. Se eu te ajudar, eu peço que você me ajude também, colabore com o nosso crescimento, deixando aqui um comentário, compartilhando esse vídeo em outras plataformas, que você me ajuda demais. E bora pro vídeo. Pessoal, não vou me demorar muito na questão da reestruturação. Muitos de vocês estão cansados de saber que o Bradesco foi negligente na concessão de crédito e mais ainda precisou mudar a sua cultura interna, focando na digitalização das operações, enxugou boa parte da sua estrutura, demitiu vários executivos do alto escalão e ele quer ser um banco mais eficiente. Porém, toda essa gestão realizada no interior do banco deverá se refletir nos resultados, né? Então, o Bradesco ele precisa recuperar a sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido. O ROI caiu bastante para a casa dos 10%, o que é um ROI extremamente baixo se comparado aos principais pares do setor. Nós temos aí o Banco do Brasil e o Itaú trabalhando com ROI superior a 20%. O próprio Banco Santander recuperou seu ROI para a casa dos 15,5% e o Bradesco continua com esse ROI de apenas 10,5%. A gente percebe que o lucro do banco caiu bastante nos últimos anos, principalmente aqui no ano de 2023. Será que o ano de 2024 vai trazer um claro sinal de recuperação? Porém, essa reestruturação não acontecerá do dia para a noite, principalmente em se tratando do Banco Bradesco, que é o segundo maior banco em número de clientes aqui na nossa economia. Então você não consegue manobrar um transatlântico com tanta facilidade. Mas o Bradesco conta sim com algumas vantagens, como a segunda maior operação de seguros da América Latina. Então ele tem uma massa de manobra para trabalhar, né? Para extrair eficiência, a rentabilidade dos seus ativos. Basta que a gestão consiga de fato implementar essa reestruturação. Porém, olhando para os dados do mês de maio, nós temos alguns indícios que apoiam um cenário de melhora para o resultado do banco no segundo trimestre de 2024. Então, segundo dados do Banco Central sobre a performance de bancos brasileiros em maio, corroboram a perspectiva positiva para o resultado do Bradesco no segundo trimestre, né? Então, vários analistas enviaram seus clientes relatórios na quinta-feira, apontando um viés positivo para o resultado do Bradesco, que no mês de maio teve um lucro líquido de 1,5 bilhões de reais, conforme os números relatados pelo Banco Central. Segundo o Safra, os números dão suporte a um cenário melhor para o Bradesco no segundo trimestre. No geral, os números foram positivos para o Bradesco em todas as frentes: lucro, volume de crédito e qualidade dos ativos. Aqui na plataforma Investing nós temos vários analistas cobrindo as ações do Banco Bradesco. O próprio Itaú BBA aponta que o banco deverá fechar o ano com ROI de 11% e aponta um preço-alvo de R$ 15,50 para as ações preferenciais. Já o Bank of America aponta para um lucro líquido recorrente de 4,39 bilhões no segundo trimestre, um ROI de 10,9%. Então veja que a maioria dos analistas apontam para um ROI bem próximo dos 11%. Caso o banco consiga entregar um ROI superior a isso, talvez sinalize uma recuperação um pouco mais rápida e o mercado pode enxergar isso de maneira muito positiva. Agora, apesar de toda essa crise que o banco vem enfrentando, quando a gente fala de múltiplos, o Bradesco ainda me parece muito descontado, né? Principalmente quando a gente olha para o preço sobre valor patrimonial. Precisamos lembrar que estamos falando aqui da segunda maior operação de seguros da América Latina e também o segundo maior banco em número de clientes. Um banco com patrimônio físico gigantesco, com muitas agências, uma estrutura bem completa, e tudo isso vem sendo negociado com desconto de 28% no patrimônio líquido do ativo, o maior desconto histórico pelo qual essa ação já negociou. Trabalhando com valuation simplificado para estabelecer o valor justo das ações do Banco Bradesco. Vejam que vamos utilizar o método de Graham adaptado para a realidade desse ativo. Não vamos utilizar a variável 22,5, não. Vamos criar uma nova variável com base nos múltiplos históricos. Então, utilizando aqui o lucro por ação de R$ 1,24 nos últimos 12 meses, o valor patrimonial por ação do Bradesco,
um PL histórico de 10 vezes e um PVP de 1,2 vezes, nós temos um valor justo para as ações de R$ 15,23, o que nos dá uma margem de segurança de 34% para aportes. Mas a chave do investimento em Bradesco não é nem o preço atual, que está muito descontado, e sim a capacidade de se recuperar a longo prazo, né? Então, a tese de investimentos, ela divide muitos investidores. Alguns acreditam que o banco, de fato, perdeu as características de ser competitivo a longo prazo. Porém, uma grande massa, inclusive grandes investidores, como o próprio Luiz Bassi Filho, até mesmo César Paiva, tem montado uma posição robusta em Bradesco, enxergando um potencial de recuperação da sua rentabilidade. E caso isso de fato aconteça, pessoal, poderemos ter uma boa surpresa aqui. Não só numa forte valorização da cotação, como também numa explosão de dividendos a longo prazo. E por que, Machado, você acredita que pode ter uma forte recuperação nos proventos? Porque mesmo com resultado bastante depreciado, como aconteceu no ano de 2023, o banco já estaria pagando aqui um yield de 10,5%. Então, após um cenário de recuperação que pode demorar de 2 a 3 anos, podemos ter uma excelente perspectiva de renda passiva aqui. Lembrando que nada é certeza, né? Todo investimento ele acaba carregando consigo o risco. Mas, considerando o potencial de desconto histórico no patrimônio líquido do Banco Bradesco, talvez tenhamos aqui uma boa oportunidade. Deixa um comentário para mim para falar se você acredita que o Bradesco pode de fato se recuperar ou se seria melhor focar em outra ação do setor bancário no cenário econômico atual. Agora, falando de uma empresa um pouco mais cíclica, um setor não tão perene, mas com grandes vantagens competitivas no mercado global de açúcar e etanol. Eu estou falando, é claro, da Raízen, né? Uma empresa muito interessante para quem olha para um ativo premium. Isso porque o simples fato de estar situada aqui no Brasil já confere a essa empresa uma grande vantagem em termos de produção de açúcar e etanol. E outro ponto importante é que ela vem investindo fortemente em novas tecnologias, né? E isso frutificou na forma do etanol de segunda geração. Esse processo vai aumentar em muito a produtividade da Raízen, uma vez que toda a estrutura da cana-de-açúcar é aproveitada durante esse processo produtivo, até mesmo o bagaço e a palha da cana. Tudo isso vai ser transformado em energia, aumentando a produtividade, reduzindo o custo de produção, inclusive entregando um produto com baixa pegada de carbono e com alta demanda, principalmente no mercado europeu. E no dia 24 de maio, a Raízen inaugurou a segunda planta de etanol de segunda geração, lembrando que a capacidade produtiva de etanol deve quadruplicar até 2025/2026. Vejam que a nova unidade tem mais que o dobro da capacidade produtiva da primeira, já em operação em Piracicaba, e aumentará a produção total da companhia para um volume de 112 milhões de litros por ano. E o mais interessante aqui, galera, é que eles já têm um total de 9 plantas e 80% da produção já está comercializada, né? Eles têm uma alta demanda, principalmente com destino no continente europeu, sendo que hoje a Raízen é a única no mundo que produz esse tipo de etanol. Agora, é claro que estamos falando aqui de uma empresa de um setor um pouco mais cíclico, um setor um pouco mais complicado, que é o setor de distribuição de combustível, né? Mas que goza de algumas vantagens competitivas de longo prazo. Então, se você tem a Raízen na carteira, obviamente ela vai ter uma oscilação maior. Mas um ponto muito importante aqui é saber que existem alguns gatilhos para destravar o valor dessas ações a longo prazo, né? O primeiro deles seria o etanol de segunda geração, que é altamente demandado no continente europeu, e o segundo seria o combustível do futuro, que é um projeto de lei que tramita no Senado, que prevê uma participação muito maior do etanol na mistura com a gasolina, né? De maneira a tornar a gasolina um combustível um pouco menos poluente. Então isso, de certa forma, vai aumentar a demanda de etanol no mercado como um todo, e a Raízen poderá surfar uma forte retomada no mercado de etanol. Lembrando que nada nesse canal é recomendação de compra de ações, mas se você estudou a Raízen e optou por trazer para sua carteira de investimentos, você quer comprar uma ação cíclica justamente no fundo do poço, quando ela mais vem sendo penalizada pelo mercado. Então eu acredito que a Raízen abaixo de R$3 é um excelente negócio para quem tem paciência para esperar justamente os frutos do etanol de segunda geração frutificarem a longo prazo, né? Fora o combustível do futuro, que deverá aumentar a demanda para a empresa. Utilizando a ferramenta Investing para saber se a empresa vem sendo recomendada pelo mercado, nós temos aqui um total de 15 analistas cobrindo esse ativo e todos eles recomendando compra, com preço-alvo médio na casa dos R$ 5,41. Estamos falando aqui de uma ação que hoje vem sendo negociada a R$ 2,94, então temos um excelente potencial de upside
de acordo com o total de 15 analistas que vêm recomendando esse ativo. Para vocês que são membros do canal, sugiro que assistam quanto antes o vídeo da nova ação que eu trouxe para minha carteira pessoal de investimentos. Aqui eu trago uma análise completa e extremamente detalhada da Neoenergia, abordando não só o controlador, que é a Iberdrola, como também o excelente potencial de valorização dessa ação a longo prazo. Para você que não é assinante do canal, te convido a assinar por apenas R$ 2,99. Você terá acesso ao nosso grupo do WhatsApp, vídeos exclusivos e material de apoio à sua análise. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.